Nosso cordial bom dia a todos e a todas que estão, a partir desse momento, nos acompanhando. Nós vamos dar início a esta que é a nossa audiência pública para a apresentação do relatório de gestão fiscal correspondente ao segundo quadrimestre do ano de 2018, atendendo assim a uma exigência legal. Quero cumprimentar aos nossos colegas e amigos que aqui participam, faço questão de citar o nome de cada um, representando aí a Secretaria de Finanças, nosso subsecretário, doutor Oscar, também representando a contabilidade do município de Caucaia, doutor Agenor, e o nosso querido amigo Flaubert. Também aqui, representando o movimento da cidadania, nosso amigo doutor Abraão, que não é Lincoln, né? É Abraão. Joseph. Nosso amigo Naldo Mendes e também Edson Souza. Prazer recebê-los mais uma vez aqui. Vamos dar início a esse momento importante, democrático e tão necessário para a transparência das ações do poder público aqui no município de Caucaia. Nesse momento, quero convidar o representante da Secretaria de Finanças para poder fazer uso da tribuna e começar assim a explanação. Faremos da seguinte forma: a explanação no tempo desejado e logo depois a gente abre para o debate, para os questionamentos e para as perguntas. A gente vai estabelecer um tempo, mas sempre contando aqui com a aquiescência dessa presidência. Com a palavra, nosso querido amigo doutor Agenor. Então, Vossa Excelência preside essa audiência pública, vereador Messinho, cumprimentar a sociedade aqui presente, representada aí pelos movimentos sociais, aqui, Abraão, o Naldo e o Edson, que está aqui presente, cumprimentar Vossas Senhorias, cumprimentar aqui nosso secretário adjunto, o doutor Oscar, e o Flaubert, que é o diretor da secretaria, que trata dessa parte orçamentária, financeira e patrimonial do nosso município. Bom, nós estamos aqui, e como de praxe, é apenas a colocação, mas a lei de responsabilidade fiscal, assim determina que o Poder Executivo vem ao Poder Legislativo quadrimestralmente para apresentar o seu relatório de gestão fiscal. E aí dentro que se contempla, e nós estamos aí no segundo quadrimestre de 2018, portanto, o quadrimestre encerrado em 31 de agosto de 2018, nós temos até o 30º dia do mês subsequente para apresentar no Poder Legislativo o relatório. Passando aí, desde as questões da dívida, os índices de aplicação de pessoal, nós fazemos uma demonstração sucinta da execução orçamentária, da previsão orçamentária, da despesa empenhada, da liquidez da despesa paga, para que a sociedade possa avaliar a execução do orçamento público de Caucaia para o ano 2018. Portanto, já foi distribuído com os senhores o resumo, né, dessa apresentação, e nós passaremos agora, atendendo ao disposto no artigo 9º, no parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma explanação sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial. Bom, aí é o índice do que nós vamos demonstrar. Está aí. Então, nós vamos demonstrar agora. Temos aí a questão do demonstrativo da receita orçamentária, e está onde nós temos a receita prevista, né, a receita arrecadada e a comparação do que já foi executado até o presente momento, né? Como já colocado no primeiro quadrimestre, o nosso orçamento, a previsão orçamentária de 2018 está em 710 milhões. E por várias categorias econômica, receita tributária, receita de contribuições. Eu não sei se é isso aqui que está atrapalhando, né? A sua folha, doutor. Tá bom, então tá bom. Então, está distribuído várias categorias econômicas, né?
nós estamos visualizando aí que, ao final do que foi previsto, né, do que foi aprovado por esta Casa Legislativa, o orçamento de 710 milhões, nós temos aí 59,45% da receita já arrecadada. Portanto, 8 meses, nós tivemos aí uma comparação, é como arredondando, vai para 60% do que foi previsto. Então, há uma possibilidade, né, em função de alguns valores que poderão ser liberados, nós fazemos a execução completa dos 710 milhões, porque aí tem também a questão da operação de crédito, que talvez seja feita alguma liberação agora, né, Flávio? Bom, então nós temos aí a execução comparativamente 59,45, certo? Tem aí uns aspectos, nós colocamos algumas observações com relação a esta execução. Aí, no mês de agosto, a receita arrecadada até agosto foi correspondente a 59, como dito no quadro anterior, né? E destaques aí para as receitas, outras receitas correntes, que dá 209 mil em relação à previsão, que é apresentada principalmente pela restituição de valores do INSS ao IPM, que correspondeu a 2.018. E já vinha, inclusive, feito isso no primeiro quadrimestre, né? Nós vamos agora passar para um demonstrativo da despesa orçamentária. A despesa orçamentária aí tem a previsão, o empenho, a despesa empenhada, a despesa liquidada e a despesa efetivamente paga, né? A despesa, a previsão ou a fixação da despesa é feita em função da estimativa da receita, né, que é feita. Então, ela é o mesmo valor. Então, corresponde aos 710 milhões. E ainda tem hoje, até agosto de 2018, 31 de agosto, já foram empenhados de despesa 546.150.813,13. A despesa liquidada, por várias das suas categorias econômicas, vai para 422 milhões. E a despesa paga, que foi efetivamente paga, ela está em 398.677.554,04, que dá aí uma diferença de 20 e poucos milhões com relação ao que está liquidado e ao que foi efetivamente pago. Então, os aspectos que a gente considera positivos e faz menção que a despesa empenhada até agora, e aí a despesa empenhada, leia-se a despesa executada, né, aquela que está prevista, que foi autorizada, que foi licitada e tal, inclui-se aí os encargos e a despesa de pessoal, ela representava em agosto 77% da despesa fixada. Então, o orçamento nós estamos faltando 4 meses, então até o final de dezembro, considerando algumas das despesas de segunda parcela de 13º, eu acho que vai haver um equilíbrio e o orçamento foi feito com muita responsabilidade, observando os índices do STN, da Secretaria de Tesouro Nacional. Portanto, essa despesa dá aí 77% da fixada, né, da que foi fixada em ano passado. A despesa liquidada, por sua vez, ela representa hoje, e aí é só um dado, porque nós temos saldos anteriores, que vieram do ano passado, etc. e tal, né, da execução, a 100,04% da arrecadação. Quer dizer, o que foi arrecadado está havendo um equilíbrio, e é evidente que essa observação é apenas como assim, uma informação geral, que há um equilíbrio, que está sendo arrecadado, você está tendo a responsabilidade de gastar, mas nós temos saldos, né, nas contas que veio do exercício anterior. Os aspectos da despesa orçamentária, que é outro relevante, é o valor liquidado, o valor de 15 milhões em investimentos, que corresponde a 4.205 lá com equipamentos, obras e instalações 10.725.000 reais e 790,58, e a contrapartida da areninha, que é aquela areninha que tem aqui, que é um recurso de convênio com o Estado, que a Prefeitura tem que repassar, que dá 348 milhões. Então, dá 15 milhões, corresponde a 15 milhões e tal. Vereador, como é que está essa força? Destaques aí para os investimentos das obras. Aí tem, no quadro seguinte, aonde foi esses investimentos? O investimento, Naldo,
Aí foi lá para saúde, ação social, educação e infraestrutura. Essas são as áreas que mais demandam do poder público, né? Então, nós temos aí reforma da UPA, reforma de posto de saúde do hospital, que demandou aí 1 milhão e pouco, construção do banco de alimentos, reforma de escolas, reforma de quadras escolares, construção do CIES, pavimentação, 6, né? Recapeamento do asfalto e obras de drenagem pluvial. Bom, o outro quadro que se demonstra no relatório é o quadro da dívida consolidada, né? Que é onde a gente faz a comparação entre a receita corrente líquida, né? A dívida consolidada hoje está aí em 55.092.54,59, e a nossa receita corrente líquida está em 594.627.833, que corresponde a 9,26%. O poder público, os órgãos, as 3 esferas de governo, ele pode ir até 120% da sua receita corrente líquida. Então, demonstra-se que há um equilíbrio, né, ao longo do tempo, e comparativamente com a receita corrente líquida, né, ao longo das gestões, né, vem sendo procedido assim, certo? Um quadro relevante, aí um quadro que realmente o relatório de gestão fiscal, existe um acompanhamento mais de perto, porque isso implica em controle fiscal e financeiro, etc., o gasto com o pessoal. O gasto pessoal tem aquelas 3, como os senhores e as senhoras que estão nos ouvindo sabem, porque isso aqui já foi tratado nas audiências anteriores. Eu tenho 3 limites que a lei de responsabilidade indica para o gestor. É o limite de alerta, o limite prudencial e o limite máximo de gasto pessoal. O limite de alerta é aquele que é 48,60, onde, quando chega nesse limite, os próprios tribunais advertem os municípios quanto a isso. O limite prudencial de 51,30 e o limite máximo que é 54%. Nós estamos hoje, que ao final de 31 de agosto de 2018, em 51,92%. O que está um pouco acima do prudencial, mas muito abaixo do limite máximo, que a maioria dos municípios estão no estado do Ceará. Portanto, há um esforço, né, da administração para que esse limite venha abaixo do prudencial, para cumprir algumas regras, porque acima do limite prudencial a gestão está impedida de fazer algumas outras obrigações que atrapalham um pouco a gestão. O próximo quadro é o quadro da educação. A educação, ela tem um limite constitucional. O gestor ele é obrigado, nos municípios, a gastar no mínimo 25% da educação. 25% da sua arrecadação. Quadro já determinado pelo próprio tribunal, e essa limitação de 25%, ela se encerra no exercício. Mas nós fazemos um demonstrativo para os senhores, né, e para a sociedade, com relação a esse acompanhamento, para que a gente possa avaliar como é que está, porque esse gasto tem que ser acima dos 25%. 25,01 já atinge o preceito constitucional de 25%. Nós temos aí 23,79%, mas há um dado relevante. Nós temos, no planejamento da execução desses gastos, nós temos despesas liquidadas a serem liquidadas ainda, e temos a questão do 13º, da segunda parcela. Colocando a segunda parcela dessa terceira, aí o município ultrapassa tranquilamente aos 25%, e em função também de algumas execuções de obras que estão em andamento, que vão ser liquidadas, etc., com relação à reforma de escola, equipamentos, etc. Nós temos aí, depois, a questão do Fundeb. O Fundeb, a prefeitura, o município, ele é obrigado a gastar. Aí é o inverso, né, da coisa. Ele é obrigado a gastar, no mínimo, 60% com magistério, com folha e encargos, né? Então, no mínimo. Pode gastar mais, né? E no caso do nosso município, e como de resto, na maioria dos municípios, em função do desequilíbrio entre valores de custo-aluno, etc., o nosso município está gastando 73,80% da sua receita do Fundeb com encargos e salários, na posição de 31 de agosto. Né? A observação está aí, eu acho que a mesma que eu tinha feito, né, dos 60%. Mas, assim, essa aplicação de saúde,
Da mesma forma, como a educação é no mínimo tem que se gastar 15% da sua receita com aplicação de saúde. Aqui no município tem uma lei que determina que toda a arrecadação do IPTU ela tem que ser gasto 100% com saúde. O que é que ocorre? Toda a arrecadação do IPTU aqui é direcionada, vai para a conta única lá e direcionada para o Fundo Municipal de Saúde para que possa gastar com ações da saúde. Nós temos um quadro aí de aplicação no mínimo de 28.107.437,34 e o valor aplicado hoje é 54.396.853,20, que dá um superávit aí considerável com relação a esta aplicação. De 19 milhões, quase 20 milhões, né? A observação da arrecadação, a arrecadação do IPTU hoje é 6.297.000 reais, arredondado, né? Mas tem 673,28. E isso quer dizer, como existe um superávit já de 19, então está aplicado já, considerado dentro do superávit, né? Se excluísse o superávit, você ainda fica com considerada a receita do IPTU, né, da arrecadação do IPTU, tem um superávit considerável. Portanto, senhor presidente, o relatório de gestão fiscal, aí, entregue a Vossa Excelência e à comissão, distribuído aqui com a audiência da Câmara, ele demonstra aí a nossa execução orçamentária, financeira e patrimonial, né, da dívida e tal. E aí nós nos colocamos aí à disposição para algum questionamento que a gente possa esclarecer melhor alguns índices que aqui estão. A despeito disso, todos os relatórios vai ser publicado no site da Prefeitura, né, e encaminhado ao Tribunal de Contas, no prazo legal de 45 dias, até 45 dias, né, e até 45 dias do encerramento do quadrimestre, e encaminhado a esta casa, né, para que os senhores possam examinar, analisar e fazer os questionamentos de praxe. Obrigado, presidente. Agradeço, doutor Agenor. Quero aqui registrar a presença do nosso presidente da nossa comissão, o vereador Léo Djalmin, momento em que eu já o convido para assumir aqui a presidência dessa... Então, o senhor quer continuar aí ou quer tomar assento na bancada, para ficar mais à vontade, para poder responder? Então, nós vamos abrir aqui para os questionamentos, e aí eu começo já registrando aqui o nome dos que desejarem fazer as perguntas em relação ao que o doutor Agenor apresentou. Doutor Abraão vai falar? Vai falar, Edson? Ok, vamos estabelecer então o tempo necessário, né? Só para a pergunta. Aí resposta e tréplica a gente deixa mais à vontade. Acho que 5 minutos dá para a gente fazer, tempo suficiente para fazer um comentário e uma pergunta, né? Pela sequência, com a palavra, nosso amigo Naldo Mendes. Desde já, bom dia aos nossos cidadãos calcaienses que acompanham aí pelo site da Câmara Municipal essa transmissão. E em nome da sociedade de Caucaia, eu faço parte do Movimento da Cidadania, da Comissão de Justiça e Cidadania do Estado de Ceará e também da AVB do Brasil, que são os agentes voluntários de combate à corrupção do Brasil. Mas eu quero, em nome dessas instituições que nós estamos representando, cumprimentar o colega Agenor, contador Agenor, que é responsável por essa apresentação da prestação de contas do segundo quadrimestre de 2018. Também cumprimentar o presidente da mesa, o vereador Léo Djalmin, e o nosso relator, Messinho, e os presentes, né? E o que nós gostaríamos já de visualizar, colega Agenor, qual é o total da nossa dívida hoje do município de Caucaia? O total do passivo circulante e do passivo não circulante? Qual é a soma dessa dívida? Quanto é que ela está? Eu lembro que no ano passado, na audiência pública do primeiro quadrimestre, desse ano ainda, do primeiro quadrimestre de 2018, o senhor colocou,
E eu vi até no balanço mesmo do Tribunal de Contas do Estado, que o ex-prefeito Washington Góes entrega com 140 milhões o total da dívida do município de Caucaia. E aí termina o exercício 2017 em 144. Quanto que está hoje, nesse segundo quadrimestre de 2018, a dívida, o passivo completo, total da dívida do município de Caucaia? Que a gente visualiza nesse contexto que chegará um financiamento de mais de 340 milhões de dólares, já está aprovado. A gente acompanha, 340 milhões de reais, 80 milhões de dólares, né? E aí a gente queria saber qual é o total da dívida hoje. Qual o total dessa dívida do município de Caucaia? Claro, a gente sabe que está dentro do contexto da receita corrente líquida bem alinhado, isso está claro, mas a gente queria saber qual é o valor total. Essa que seria a nossa primeira pergunta, e eu tenho só uma segunda e uma terceira, e concluo a minha participação, para a gente poder ficar naquele diálogo, que eu acho que é importante, para ficar claro, para não encher muito de pergunta, que são informações tão técnicas, que o cidadão que está em casa não vai entender. Por favor. Mas eu acredito que seja importante, Naldo, colocar pelo menos 3, que aí de 3 em 3, aí dá um tempo para ele respondendo e depois a gente vai comentando, né? Aproveitar que você tem ainda 3 minutos. A segunda seria relacionada ao cenário dos valores de pagamento. Eu tenho percebido que nas nossas audiências públicas dos quadrimestres, nós não temos, ontem, é sabido por todos, pela imprensa e pela sociedade de Caucaia, que o movimento da cidadania é um cenário à parte, mas o procurador do município foi ao programa Bonde da Tarde, e lá nós tivemos um diálogo amistoso, em que nós apresentamos na Procap o cenário de cheques, porque está lá o registro contábil da contabilidade da Prefeitura Municipal de Caucaia, está lá registrado no TCE cheques. Só que na prática o que se tem é registros de transferência eletrônica. Aí eu pergunto aos senhores, quando é que vocês vão apresentar de uma das licitações um fornecedor e esse número dos registros das transferências bancárias? Porque nós precisamos pelo menos ter o registro dessa transferência bancária, a nota, o recibo, para que se possa começar a acompanhar a qualidade do gasto público. Porque se você tem lá no Tribunal de Contas do Estado cheque, mas não existe cheque, aí eu pergunto, tem aí uma contabilidade fictícia? Porque se não tem o registro da transferência bancária explícita no Tribunal de Contas do Estado, que é o órgão assessor para a Câmara, como é que a Comissão de Orçamento e Finanças vai fiscalizar se lá está dizendo que é cheque e é uma transferência eletrônica que não tem um número específico? É até bom para pontuar essa questão, para complementar, identificar o erro, ele está onde? Ele está no Tribunal de Contas do Estado, porque não faz um sistema atualizado que faça uma espécie de configuração, porque, pelo que nós vemos, os cheques eles são identificados no sistema do Tribunal de Contas do Estado. Então, aparenta-se que o sistema do Tribunal de Contas do Estado está antiquado, no nosso entender, porque justamente se é uma transferência eletrônica, não é um cheque, seria importante identificar o número da transferência eletrônica, porque, de fato, o que acontece na prática é uma repetição do número de identificação dos cheques. Total. Aí é importante identificar. Bom, a responsabilidade é do TCE para transformar esse sistema, para transparecer que, de fato, o número da transferência eletrônica é XYZ e não colocar o código, que fica de uma maneira repetida e aparenta, sim, porque cheques voadores. Cheques voadores e justamente aparenta, sim, uma espécie de fraude, mas aparenta, na prática, pode ser que, de fato, haja uma transferência eletrônica, mas só que essa transferência eletrônica ela não tem uma identificação do número da transferência eletrônica, a nota fiscal, para que, de fato, possa recibos. se fiscalizar. Exatamente. Porque no concreto, a gente pode fiscalizar. Bem, então, o que é que acontece? Nós temos um contexto de um cenário fictício registrado. Porque como é que vocês, fiscalizadores, vão fiscalizar algo que a informação não é real? Como é que a Câmara, órgão fiscalizador, vai aprovar essa prestação de conta se eu detecto nela no segundo quadrimestre? Eu não trouxe, porque eu vou apresentar isso na comissão. Até na segunda-feira, se quiserem, nas reuniões de segunda-feira, porque na Procap já está lá com a procuradora o cenário que nós fizemos
uma denúncia, porque não foi explicada aquela questão das contratações. Bem, e aí fica, quando é que nas audiências públicas desses quadrimestres, a contabilidade, o prefeito vai apresentar aqui número de transferência bancária, número da nota fiscal e recibo. E detalhe, por que a Câmara Municipal não tem essa informação explícita, já que é um órgão fiscalizador? Fica essa pergunta também para o presidente da comissão. E aí nós iremos fazer um procedimento, iremos inclusive nos reunir com o procurador para resolver de uma vez por todas. Porque quando você pega lá o registro contábil no Tribunal de Contas do Estado, está lá uma ficção, porque não é aquilo que está lá. E aí fica à vontade, colega. Porque lá tem, se sabe que é uma transferência financeira. É a segunda, é a transferência financeira. Só que lá tem como cheque e está cheio disso, informação repetida. Em empenho diferente, em licitações diferentes, só oscila as datas e os valores. Como é que o vereador vai ver? Hã? Mesma identificação do cheque? É o mesmo número, e pagando locação, pagando prestador de serviço. Inclusive, nós colocamos até é bom agora, doutor Abrão, você passar para o WhatsApp aqui dos dois vereadores, para eles poderem olhar, inclusive também para o doutor Agenor, para vocês poderem visualizar, porque já está nas redes sociais, já está na Procap. E nós iremos ter uma reunião com o relator daquele processo, daquela tomada de conta especial, e queremos saber que sistema é esse que só apresenta uma ficção. E que transparência é essa? Ela é real? Porque nós temos aqui oficial, aqui os senhores estão acompanhando em casa, o contador falando aqui em milhões que foram executados, que foram pagos, está aqui uma estrutura de pagamentos oficiais, mas cadê o número da transferência para essas contas desses fornecedor, ou prestador de serviço, ou locadores? Cadê o número da nota fiscal e cheque? Então, essa audiência pública, para você que está em casa, e para que a sociedade possa participar, e para que os vereadores possam, enfim, ter uma fiscalização. Porque o que se visualiza é que não tem fiscalização. Fica à vontade. Ok, Obrigado. com a palavra, doutor Agenor, por gentileza. Isso. Bom, então, primeiro questionamento, nós temos aqui pelo relatório, nós informar a receita consolidada, porque com relação ao comprometimento, a projeção entre receita e dívida, o que a STN pede é da receita consolidada, da dívida consolidada, certo? Você está falando uma dívida maior, o resto a pagar, né? Não é isso? É aquela que apresenta do balanço. Porque o que tem aqui, por exemplo, a nossa receita consolidada, ela está em 55 milhões. Se você comparar a dívida, a receita é o 594 milhões. Então, a dívida consolidada dá 55 milhões, ok? Mas ela que é o circulante, né? Que é o total da dívida que tem a médio e longo prazo, certo? A outra resta pagar processados, né? Ou despesas liquidadas, que são aquelas que nós informamos. Mas aqui. ela hoje, quando o prefeito Washington Góes entrega, ela está com 140 milhões. Está lá no balanço patrimonial, na entrega, na transferência. Aí, no final do exercício de 2017, Claudinho, vamos fazer o seguinte. vai para 44. Aí eu pergunto, hoje, vai para 144. Hoje, quanto é que ela está, essa dívida total? É porque, na verdade, só um pouquinho, para claro que uma audiência pública, a gente precisa seguir as regras da audiência, mas para não virar um debate, sabe? Certo. Então, assim, Vossa Excelência está com a palavra e faz a resposta, aí depois, Naldo, tem a tréplica, tá bom? Obrigado só pela compreensão. Assim, nós temos hoje, por exemplo, despesas. Porque eu não estou com balanço aqui, na realidade eu tenho que. Né, tirei aqui, tranquilo, sem problema. A gente vai. A audiência, a audiência impõe a legislação que eu traga a dívida consolidada, que é 55 milhões, que é a comparativa, o outro é de curto prazo. Por exemplo, o que ele deixou foi resta pagar processados, né? Ou, em alguns casos, resta pagar não processados, por obras que não foram concluídas, que foram concluídas na atual gestão ou que estavam em andamento. Então, essa dívida que a gente considera de curto prazo, né? Essa dívida eu não tenho aqui no relatório, mas é medida sempre ao final do exercício, né? Mas eu posso, se nós examinássemos o balanço, você vai ver um número parcial, a gente pode passar para você, sem problema nenhum, certo? Tranquilo, obrigado. Mas eu posso sim, de passar, sem problema.
Agora vamos com relação ao pagamento, os pagamentos. E vamos dizer assim, a dívida ela sempre gira, para vocês terem ideia, a nossa despesa liquidada, ela está mais ou menos, estou dizendo mais ou menos assim, em comparação com a receita. Por exemplo, a receita foi 44 milhões, a outra deu 44. Então, a despesa liquidada, que é aquela que foi executada, deu 100 ponto alguma coisa por cento, que eu não estou aqui lembrado no quadro aí, hein? Tá no limite. Por exemplo, tá um equilíbrio, né? Você não pode gastar mais do que arrecada, a lei é clara, né? Então, o resto a pagar que existe do exercício anterior para cá, não representa muito em termos de dívida. Claro, tem um resto a pagar que o ex-prefeito, que as administrações anteriores deixaram, e tal, tá lá no balanço, foi pago alguma coisa, né? Mas o estoque da dívida que existe, essa que a gente considera a curto prazo, que daqui a pouco vai deixar de ser curto prazo, né? Que são as despesas processadas da administração anterior, que todas elas precisam ser analisadas, se tem procedência, se não tem, etc. e tal. Mas as despesas da atual administração, ela está tendo um equilíbrio. Tanto que você bota assim, se fosse fechar para balanço hoje, o que tem de receita, paga e ficaria faltando para o próximo 0,04%, se eu não estou enganado. Quer dizer, está bem equilibrado. Está bem equilibrado. Isso é muito positivo, isso é muito bom. E aí o saldo, por exemplo, essa diferença que nós temos compromisso, tem um saldo de balanço, aquele saldo que aparece de 31 de dezembro, que dá para você pagar algumas despesas obrigatórias, como vamos dizer assim, fosse fechar para balanço, a segunda parcela do 13º tem dinheiro em caixa para pagar. Entendeu? Que bom, isso é bom. Aí o seguinte, com relação a essa história do cheque, você até me socorreu, porque é o seguinte, realmente o Tribunal de Contas do Estado, no seu sistema, assim, vamos dizer aqui, de um modo geral, todas as gestões hoje não usam mais cheque, né? Mas aqui ou acolá, alguma administração faz quando é recurso próprio, né? Porque recurso federal não pode, porque é crime, não sei o que, aquele negócio todo. Transferência de convênio do Estado é proibido fazer os usos de cheque, né? Mas tem algumas administrações que, por algum motivo, usam o cheque, né? Aqui não existe cheque, aqui em Calcaia é zero cheque, né? Então, o que acontece? No site do tribunal, eu pude verificar aqui, porque, inclusive... Não, a gente pode até passar para o senhor, porque o que a gente pegou... Não, tá aqui, eu vou passar aqui só para te mostrar um pouquinho. Só para... Aí. Assim... Vamos dizer, eu peguei a Prefeitura de Fortaleza como um exemplo, para não ser o nosso aqui, né? Que depois eu queria até te agradecer, tu mandar aqui para o WhatsApp dele, o processo completo, para ele poder ver. Bom, nós temos, por exemplo, pagamento de professores. Lá, as transferências, de um modo geral, elas são transferências, né? Você transfere para a conta a conta de pessoal, que é uma conta extra sistema de orçamentário, porque você tira do orçamentário e bota naquela conta grandona, a FOPAG, que a gente chama, né? Então é uma transferência. Só que no site do tribunal, vocês notaram ali, nós temos a licitação, que não é o caso, tem a origem do recurso, a liquidação, e tal, o responsável, etc, etc. Aí tem notas de pagamento e cheques. Isso é no sistema do tribunal. É o layout do tribunal. A meu ver, o que você está dizendo é um negócio interessante. Vamos provocar o tribunal para saber por que tem cheque, porque a sociedade, quando vai examinar, vê logo que é o cheque. Porque o que era lá não existe, lá... Esse número ali que está no lugar do cheque, é o número da transferência bancária? É isso, olha. É esse cheque aí. Exatamente. É o número da... Está completo esse número que vocês estão mandando? Ele é completo? Da transferência... Ele é informado, na hora que você faz uma transferência, o banco gera lá um número código. O banco. Aí eu pergunto para vocês. Manda para o SIM. Se você examinar no SIM, se você for lá no próprio SIM, você encontra a Por exemplo, é normal você encontrar licitação de locação, licitação de fornecedor, licitação de posto de combustível, o mesmo número eletrônico de transferência bancária, em pagamentos diferentes, só repetindo datas ou oscilando datas. Isso é padrão acontecer? A não ser que seja o código da transferência. Mas vai acontecer esse código... A não ser que seja um código padrão da transferência. Não, entenda. É isso que precisa ser deixado claro. Claro. Porque senão está repetindo esse mesmo número para vários. Aí configura o quê? Configura o mesmo código. Entendi. Vamos ver outro exemplo, a gente ver se é o mesmo número. Eu posso mostrar o que a gente processo. Tem aqui. É o modelo. O que a gente tem do Tribunal de Contas do Estado, do Estado, daqui de Calcaia. A gente tem aqui, é bom você botar para eles poderem ver.
Tem no pendrive. Pega pendrive? Aí pega pendrive do de vocês, pega pendrive. Bota no pendrive, vocês vão ver que nós não fizemos o procedimento da Procap e nem jamais iríamos trazer para o meio de comunicação se esse número não tivesse repetido. Então, estaria uma contabilidade real. Não. Olha, eu vou mostrar em uma outra oportunidade os pagamentos do mês de maio, junho, julho e agosto, com esse número aí, que se chama cheque no sistema do Tribunal de Contas, repetido em licitações diversas de fornecedor de medicamento, educação, transporte escolar, o mesmo número com valor diferente. Não. Ó, para você ter uma ideia, para alocação, o cheque do Tribunal de Contas do Estado, o 1282, esse código, se repete para o posto de gasolina, se repete para... Aí está repetindo, ó. Você está prestando atenção, ó. Aí está repetindo, 2 em 2, ó. Segundo e o terceiro é igual. Mas olha se é a mesma agência, a mesma conta. Você tem que olhar que é a mesma agência, a mesma conta. Sim, e aí, qual a explicação que tem? Detalhe, eu não estou nem falando do mesmo relatório, não. É relatório de um outro fornecedor. Doutor Abrão vai colocar aqui para vocês poderem visualizar. Mas tem um detalhe. Como é que esse código da transferência vai se repetir o mesmo? Para licitação outra, de vários fornecedores diferentes, vários empenhos diferentes. Então é necessário a gente começar a ter uma prestação de contas em que dê condição o órgão fiscalizador fiscalizar. Quem é que gera o código? Esse número é gerado por quem? Pela prefeitura ou pelo banco? Então, se é o banco que gera, é porque deve ser, é como se fosse um mesmo objeto. Vamos supor aqui, eu estou aqui fazendo um exemplo aqui. Mas lá vai entrar como pagamento. Como é que você pode... Não, mas é pagamento mesmo. Sim, pagamento. Mas o banco vai gerar, na informática moderna, o mesmo código para vários fornecedores outros. Inclusive, em 2018, o mesmo código que foi usado em 2017, que foi usado para locação, é o mesmo código. Estranho isso, né? A não ser, por exemplo, que... falando aqui como o nosso colega vereador, para o pessoal entender, o código do microfone, escuta aqui, o código do microfone, na loja que vende microfone, é 01. Sim, nós entendemos nessa... O código do copo é 10. Exatamente. Agora, o que nós precisamos para identificar e ficar mais transparente? É a identificação da transferência bancária. Agora, deve ter um outro código que identifica a transferência. Exatamente, mas não tem. Que, inclusive, a gente não... Pode ser que a gente não consiga ver. Exatamente. E aí eu faço uma pergunta ao Agenor. Lá no recibo de transferência, quais são as informações que vêm? Bom, da transferência, o que ocorre? Faz de conta, agora foi como nosso vereador, né? Você está dizendo que eu passo... Eu estou aqui na minha conta. Eu vou fazer uma transferência para... o X lá, fornecedor X. Eu encaminho uma transferência, o banco tira da minha conta para a conta do terceiro e ele gera lá um código X lá. Não é nós que geramos, independe da prefeitura, por exemplo, ou do órgão público, gerar esse código. Não é que nós geramos. Apenas só faz transcrever para o sistema. Só isso. Aí. Sim. Não, porque aí o veja aí, doutor vereador, está na tela agora. Viu, presidente? Vossa Excelência que está na presidência, né? O senhor deu esse poder para ele. Eu sei, mas de qualquer maneira você está na cadeira, meu chefe. Então é o seguinte, na transferência ele consta alguns dados, credor, número de conta, número de agência, finalidade, uma série de coisas. Pronto, entendeu? aí nesse caso aí que a gente está observando, tem alguns destinatários que isso aí foi retirado do sistema sim, nós só organizamos com relação ao número da conta, o número de cheque e as informações disponíveis, a licitação, etc. Como vocês podem constar, ali o número da conta é 99293749. Só que o número do cheque também é o 99293749. O código. Esse é o questionamento da gente, por exemplo, nesse caso. Então a gente já sabe que não é o cheque. Pois é.
Não, mas a questão não é que seja cheque. Já sabe Não, que a não é questão Essa não é a que questão cheque. mais. O número da conta, ele é gerido pelo banco também? O número da conta, ele foi transformado, ele foi iniciado Num pelo banco? código Num de código pagamento. de pagamento, porque o número da conta É é o que o está lá no Tribunal de 99 Contas do Estado. 37 99 29 37 49. Agora imagina Esse número foi gerado por quem? Da conta? Foi pelo banco? Não, você diz, o número Não, da do conta- cheque, rapaz. Pronto. Agora, se o número da conta for igual ao número do código gerado pelo cheque, fica muito estranho. Esse questionamento. É por isso que eu perguntei, Exatamente. doutor, quais são as informações que vêm no recibo de transferência. Que é importantíssimo para Pra gente ver. Exatamente. Em vez pra de que colocar Que eu número- acho que esse recibo é fácil da gente acessar. E eu né? digo, a falha também consta no próprio sistema do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que nos leva a erro. Por exemplo, se de fato não houver nenhum tipo de fraude, o sistema do Tribunal de Contas do Estado do Ceará é que nos dá essa informação. Nós só apenas organizamos essas informações. Agora desce para a Entendeu? Associação da Auxílio do Coração Imaculado, que é outra licitação, é outro empenho. Sobe E um ó, pouquinho. nós podemos constatar, primeiramente, o destinatário, o número da licitação, a agência, a conta, o cheque, a data, o valor e o empenho. Nós podemos identificar que os empenhos são São todos completamente diferentes. diferentes. Por exemplo, no caso da Maria Gersila, que é o primeiro quadro, o empenho é o 15030024. Já o da Valdenise é o 3030061. Mas aí tem que ser diferente mesmo. Sim, Não, tudo, lógico, mas tem tu, que ser, O empenho mas tem que só ser que o- diferente. tu O tem empenho o mesmo. é para ser diferente. Mas o que Show de bola. vale é o registro de transferência bancária. Mas qual é a natureza do pagamento? Exatamente. Locação, é isso que nós aí. estamos questionando. Ok, o código, digamos. Mas não tem nada a ver com digamos, pagamento, tem o mesmo número, Digamos. porque é locação. Vamos lá. Nada a ver. Digamos, o número do código. Ali é locação de imóvel, né? Isso. Show de bola. O número que foi gerado Vamos pelo aqui para banco. dona Iris. Pronto. O número gerado pelo pagamento, que é como o vereador Mercinho comparou, que foi o microfone, o código é 99293749. Mas por que o número da conta é o mesmo número Do código. do código? Como é que pode Entendi. isso? Entendeu? Entendi. Agora sobe mais um E pouquinho. isso se repete diversas vezes. Pra Como a gente outros pode conferir fornecedores. isso? Para outros fornecedores. Por exemplo, para a pessoa física e jurídica, que no caso seu pode observar, é Maria Gersila do Carmo Santos, que pode ser que seja uma pessoa jurídica, sim, mas convenhamos, pode ser que seja uma pessoa física, mas a Associação das Filhas Coração de Imaculado O mesmo número. é uma pessoa jurídica. Ou seja, é o mesmo número gerado da conta e do cheque. Ou seja, Agora, uma informação que é importante também a gente ver, Sim. que aqui no caso da Maria Iris, né? A colocação que vocês fazem, doutor Agenor, eu acho altamente pertinente. Porque, por exemplo, se uma pessoa que entenda de contabilidade pública que for pesquisar, vai ficar em dúvida, claro. sem dúvida. Porque ali o número da agência é o mesmo número do cheque. Então o cabo já fica. Agora, Número da por conta. exemplo, se você. O número da conta. Agora, se você for ver aqui, aonde o valor diverge também o número do empenho. Mas a questão não é essa, vereador. Como é que vocês vão fiscalizar? Mas você está entendendo? Ou seja, Entendi. significa dizer, no caso de locação, a gente sabe que a locação ela é anual. Seria estranho se nós tivéssemos o mesmo valor de empenho, o mesmo número de empenho aqui para valores diferentes para o mesmo empenho. Não, mas o que No vai... caso mas de locação, porque aqui é o valor estabelecido contratual anualmente. Dá para você só subir um pouquinho que ele vai visualizar pagando também material de consumo. Dá para subir um pouquinho aí a tela? Aí, nesse caso, o valor pode mudar porque depende Mas do o que você número esteja comprando. mas o número ali do cheque, que é dito como cheque, Tudo bem. é o mesmo. Como é que pode? Mas o empenho é diferente. O valor o número do contrato Volta então, é diferente. volta lá em cima. Aí tá, Lá em cima. aí Tá aí, ó. claro que tem um erro. Agora, a porque dúvida que você a tem conta é a aí minha também agora. Não é dúvida. É que apresenta para a sociedade um registro contábil de uma ficção, não é real. Não, mas eu entendo. Não deixa de ser uma dúvida, porque, de fato, nós conversamos com o Procurador-Geral do município. O próprio Procurador-Geral do município disse que, de fato, estava em dúvida, consultou o pessoal da contabilidade, mas não explicou com relação a esse código gerado no número da conta. É. Não, Ele explicou. Ele explicou, tanto que a Explicou. gente veio justamente com a explicação que ele nos deu, que é justamente a transferência eletrônica. Não há cheque. Show de bola. Não há cheque. Cadê o entendemos. número dela? Mas aí, a gente precisa da identificação dessa Pronto. transferência. Eu acho importante, doutor Agenor, a importante. gente fazer, inclusive, oficialmente. Oficialmente pode ser, inclusive, pela comissão, presidente. Para a gente fazer oficialmente, para essas dúvidas, as dúvidas, por exemplo, de tudo que
em relação ao material de consumo, em relação aos aluguéis, em relação a algumas dúvidas de pagamento, a gente conseguir, doutor Agenor, uma cópia do espelho da transferência, para a gente ver as Não informações do só, espelho. ó, porque são assim, você tem que ter a nota fiscal, recibo e o número dessa transferência. Mas aí- porque só com um. Show de bola. não dá, Mas tem que ser um deixa eu tripé. só E a explicar um- licitação. Não, mas e o aqui seria empenho. só para sanar a dúvida em relação à Isso. numeração, já que não é A cheque. identificação. Eu falo a identificação por quê? Porque aí nós podemos identificar o número e aí vamos dizer, ó, essa transferência bancária foi para fulano, essa foi para cicrano. E aí todas as transferências, na minha cabeça, obrigatoriamente, eu não sei como é que funciona no banco, mas devem ter números, para ser números diferentes. Isso, que é um número de código, Entendi. que é especificamente Entendi. gerado pelo banco. Só que aí o problema é que, por exemplo, nesse caso que a gente está apresentando aí, nesse caso que é o cheque número 1282, que foi apresentado pelo Sistema de Informação dos Municípios do Tribunal de Contas do Estado, o que nós podemos identificar é o seguinte, tudo bem, que há um número gerado, que pode ser que seja esse número do cheque, ok, 1282, mas aí o número da conta, que é o 12823, Igual, 823, Quase todos iguais. igual. Todos quer dizer, iguais. O número das contas todas iguais. Para pessoas diferentes, no caso. Isso é como está lá no TCE, né? Exatamente. Exatamente, E aí registrado. isso aqui foi, essa organização nós tiramos todas do TCE. Nós podemos até abrir os arquivos que mostram especificamente cada pessoa no Tribunal de Contas do Mas Estado. assim é bom porque fica organizado, dá pra Fica gente ver melhor. com mais... No todo. Porque se a gente for ver como está no layout, nas informações do TCE, fica realmente, de fato, muito bagunçado para a pessoa que está acompanhando em casa assistir Entender, e acompanhar. compreender. Agora, é importante que se haja essa transparência, e, inclusive, nós cobramos até do próprio Tribunal de Contas do Estado. Nós fomos- Porque nós entramos em contato com o pessoal lá do Tribunal de Contas do Estado justamente para identificar se de fato isso era comum, essa repetição de cheques. E a resposta? E a resposta é que eles não podiam direcionar de maneira eficiente, porque Cada prefeitura setor é um setor. Isso, cada setor é um setor. Um mosaico de Entendeu? situações. Aí fica muito difícil para a gente que vai entrar em contato com o TCE, justamente ter uma resposta deles, porque eles não nos deram resposta. Por isso que é importante a mediação do município. Exatamente, sem dúvida, sem dúvida. É importantíssima a audiência justamente para sanar essas dúvidas que são de fato Oficiais. oficiais Oficiais. e que não nos deixa de perguntar. Não, e detalhe, você já imaginou? imaginou, o órgão fiscalizador é a Câmara. Como é que vocês vão fiscalizar? Como é que vocês vão acompanhar isso? Como é que vocês vão dar um parecer dessa prestação de conta, se nessa prestação de conta agora, do segundo quadrimestre, tem o mesmo fenômeno? Ou seja, se é um modelo de transparência, na verdade não está transparecendo nada. Não está Nada. trazendo clareza de nada, só está obscurecendo. Na verdade, faltando Transparência. algumas informações. Doutor de Agenor, fato. fala, Não tem Vossa transparência, né? Excelência. Doutor Agenor, Vossa- É bom porque tem a polêmica, né, presidente? Bom, então, o primeiro ponto que ficou claro é com relação à forma de pagamento do município, que não pode ser feito através de cheque. No layout lá do tribunal aparece cheque e tal. A segunda informação é que os pagamentos, eles todos têm relação com o empenho, porque tem obrigação de ter. Você não pode liquidar uma despesa se não tiver empenho, não pode pagar se não tiver liquidação. Né? Isso não tinha licitação, é o quadripé, vamos dizer assim, né? é isso aí. Licitação, empenha, liquida e paga. Paga, pronto. Pronto, Isso é os 4 pilares Isso aí, do pronto. pagamento. Porque para gerar despesa tem que ter a liquidação. Então, presidente, o que é que o que Vossa Excelência propôs? Existe um quadro, o quadro ficou com a gente? Não? Bom, então eu quero te agradecer primeiro porque me dá a oportunidade de... Claro. Então, o que é que nós podemos fazer, como o presidente sugeriu? Nós temos lá, claro, nós encaminhamos todo mês a e-mail magnético aqui, digital, para a Câmara, a questão da despesa. Né? Não, eu quero parabenizar também a Prefeitura, o trabalho de vocês, porque eu agora encontrei uma janela que vocês agora disponibilizaram, que qualquer cidadão que está em casa pode acompanhar também o cenário, mês a mês, está lá no site da Prefeitura. Eu achei assim de grande importância a gente poder olhar o mês, sabe? E eu vi os 4 quadrinhos. Por isso que me deu condição de eu poder trazer e dizer aqui que está tendo essa mesma repetição, esse mesmo fenômeno lá no Tribunal de Contas do Estado, que é um órgão assessor para a Câmara, e eu visualizo que esse cenário vai impedir para que as coisas tenham uma transparência mais efetiva. Com certeza. Então, nós estamos aí com esse instrumento de transparência, e eu quero só te agradecer a ser um registro aí. Aí, sim, presidente, como Vossa Excelência tratou,
nós vamos pegar isso aqui e vamos pegar cada transferência dessa, lá não podemos pegar, né, já que existe um CD, existe um instrumento legal aqui, mas nós podemos identificar aqueles que a sociedade aqui, representada pelo Naldo e pelos demais, trataram aqui, dessas dúvidas, por exemplo, porque o layout do tribunal às vezes não permite que há uma divergência entre... O tribunal, inclusive, está se adequando a... Porque o SIM, quando era do TCM, não tinha essa história então, do cheque em si. Nós podemos trazer e levar para a comissão, e a comissão, vocês vão estar na reunião de segunda-feira, né? A gente vai tentar estar, porque a gente quer ir também ao Tribunal de Contas do Estado, ao relator desse processo, porque a gente tem esse processo da tomada de conta especial, para que ele possa, sim, a gente resolver. Porque não tem como você ter uma transparência nesse formato. É até importante vocês irem lá, se for assim, do seu interesse, porque algumas dessas questões já estão sendo respondidas daquela história da tomada de conta especial. Aí o relator trata. E nós vamos esclarecer pontualmente. É evidente que aqui, como é um assunto assim, estranho à audiência, a gente fala porque aqui tudo está em casa, como diz, né? Muito obrigado. Para esclarecer, certo, presidente? Na segunda-feira, ele está aqui, nós estamos aqui com o Flaubert, já pegou aqui o demonstrativo, então vamos verificar isso aqui, porque assim, está especificamente esses aí. De um modo geral, vamos aproveitar, inclusive, a sugestão de vocês, e vamos tratar com a área técnica lá, porque o tribunal sempre é assim. Quando você faz a consulta, realmente é assim. Nós mesmo fazemos assim. Não é parte legítima, não responde o fato concreto. Né? As respostas do tribunal é nesse sentido também. Não vaga, né? É bem aberto, concreto, né? É aquela coisa subjetiva. Porque às vezes ele não quer assumir assim, uma resposta que depois vá... Né? Por exemplo, você tem a área técnica. Aí você tem outras instâncias do tribunal, né? Que às vezes ele não querem... Não querem se comprometer. Exatamente, pronto. Porque às vezes o assunto é... É o famoso tirar o deles da reta. Não sei se é isso, não. Mas a área de tecnologia, né? A área de tecnologia, a área técnica, por exemplo, da área dos contadores, os auditores, etc. Tem uma informação e a tecnologia às vezes não acompanha. Porque uma situação dessa era para ter... resolvido. Devia ter um campo assim, há meu muito ver. tempo. Um campo assim, cheque, ordem bancária. Podia botar outro campo. Aí quando fosse um cheque... A gente digitava no sistema, aparecia cheque, e quando for a ordem bancária, aparecia registrar ordem bancária ou transferência bancária. Como né? não existe, aí bota no campo isso, só. Exatamente. Aí o que é que eu falo? É justamente por isso que quando a fala do procurador foi feita baseada na contabilidade de Caucaia, eu falei, rapaz, então o problema está no sistema do TCE. De fato, o TCE tem um sistema antiquado. Porque se faz muito tempo que os cheques não são utilizados pelas prefeituras, e já deve fazer bastante tempo, então o sistema do TCE já está antiquado há muito tempo. É porque você, porque eles podiam manter lá a janelazinha do cheque, porque excepcionalmente... Exatamente, ter um pode cheque. haver Beleza, um pagamento sem problema. com cheque. Exatamente. Eu queria só fazer aqui um intervalo para perguntar aos meninos se, em relação à apresentação de hoje, se tem alguma pergunta a fazer, Edson, né? Aí, depois do questionamento, pode voltar para esse assunto, porque esse tranquilo, assunto é beleza. Bom dia, doutor Agenor, bom dia ao Messinho, vereador Messinho, presidente da comissão, vereador Léo do Zé Almir. Quero aqui fazer uma pergunta. Inclusive, muitos funcionários têm me perguntado, né, a respeito do limite prudencial, né? E aqui está passando, embora que está relatando, né, que está abaixo do limite máximo, né, e acima do limite prudencial. Aí eu quero saber, que fique claro, de que forma, nesse formato que está aqui, que o servidor municipal, eu quero saber se ele é prejudicado, viu, doutor Agenor? Se ele, nesse formato que está aqui, se ele é prejudicado de alguma forma, né, com a questão dos seus reajustes, com a questão, enfim, de todas essas preocupações que sempre a gente tem visto eles questionando, e a resposta é que não pode, a prefeitura não pode fazer agora porque está exatamente. Aí eu quero saber se esses servidores nesse cenário aqui que está acima do limite prudencial, se esses servidores municipais seriam prejudicados com esse limite acima do prudencial, né? Lógico. Era só isso, presidente.
E só finalizando, quero parabenizar por a abertura que teve aqui de fazer a apresentação, né? Eu acredito que a receptividade foi muito interessante, foi muito dinâmica. Parabenizar também o contador por abrir também esse espaço para apresentar, enfim, porque fica melhor até para tirar as dúvidas, né? Eu acredito até que esse formato a gente se sente até melhor participando, mais né? em Demonstrando, casa, né? mais em casa, né? E é verdade. Sente literalmente inclusive em pela casa. primeira vez eu vi uma participação assim, inclusive do vereador Messinho, em querer entender. Então se abriu para querer entender, porque às vezes, né, a gente, eu, pelo menos é assim que eu entendo, às vezes fica um pouco fechado, e eu vi que hoje, né, assim, abriu o espaço e quis entender e deu a contribuição, né, fazendo aí a pergunta e tudo. Então isso eu achei muito interessante. Para mim foi o que foi mais louvável na audiência pública de hoje. Mas era essa a minha pergunta. Obrigado, Edson. Doutor Agenor com a palavra. Bom, primeiro nós que agradecemos, né? E é evidente que ninguém é dono da verdade e tal. Nós estamos aqui para aprender também, né? E evoluir. Né? Se a gente não, se não for assim, não tem sentido a gente estar nesse mundo aqui. Né? Tem que evoluir sempre e compreender que as pessoas, em linha geral, só querem o bem, né, do município e tal. Cada um tem sua forma, seu caminho e tal, mas todo mundo quer o bem do município. Verdade. Assim, então o limite da lei de gasto pessoal, eu falei daqueles 3 limites, porque normalmente quando não, antes da LRF, não havia controle, né? Você via que tinha municípios que gastavam 80% de pessoal, 90% que a negada, ia botando gente, não tinha concurso público, não tinha essa Constituição, uma série de fatores, de regras que o gestor não obedecia e a coisa desandava, né? Então, o limite de alerta, que é aquele 48,60, ele dá assim um alerta, né? Tipo, olha, eu quero cuidado, porque daqui a pouco você vai ter que pagar 13º, pagar férias do pessoal, e aí, vai ultrapassar o limite? O prudencial, que é o 51 pontos, que chama o limite da prudência, né? Olha, tu tá aí já chegando, que tem um máximo de 54. Então, no prudencial 51.30 tem algumas vedações. Você não pode estar concedendo gratificações, geração de contratações, uma série de outros fatores que é o formato, né? Porque nós estamos avançando para que vá para abaixo do limite de 51,30, quer dizer, nós assim, e que vocês já conseguiram, no ano passado, vocês conseguiram ter um alinhamento bem... Porque o prefeito bem vai ter que direitinho. fazer os ajustes, né? É. Então, a orientação técnica nesse sentido, né? Claro, porque às vezes você é técnico, você orienta, faça assim, faça assado, porque a lei indica isso para que o gestor possa ter recursos para investimento, para melhoria da educação, saúde, uma série de coisas. Se ele não tiver limite, não vai. No caso da sua pergunta específica, que é a parte pessoal, realmente, quando a administração está acima do limite prudencial, ele tem essas vedações. Às vezes o servidor merece dar um aumento ao servidor, a determinada categoria, mas pelo limite prudencial ele impede, entendeu? Ok? Isso aí tem esse problema do servidor, nesse caso específico do limite prudencial. Geração de despesa nova de pessoal, gratificações, aumentos, etc., com exceção do aumento geral. Porque o aumento geral, você tem dois aumentos gerais. O primeiro são as revisões anuais, né? É o do salário mínimo, porque ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo, né? Verdade. Nem que ultrapasse, agora eu vou fazer como um cabalá do sertão, nem que ultrapasse o limite do limite, que é o 54, é obrigado, você não pode ganhar menos que o salário mínimo. Aí o gestor tem que fazer o seguinte, eu vou dar o aumento do salário mínimo, vou conceder, né, atualizar, e daí vou ter que cortar alguma outra despesa que possa ser cortada, certo? Ok? Eu não sei se eu deu para responder assim. Não, mais ou menos respondeu bem, né? Que foi justamente falando que tem... E os 54%, aí o município não pode ficar impedido de receber transferências voluntárias, receber empréstimo, operações de crédito, uma série de coisas. Estou satisfeito com a resposta. Relacionado... Doutor Agenor, eu queria tirar algumas dúvidas também em relação à apresentação. No quadro demonstrativo da receita orçamentária que Vossa Excelência colocou, a expectativa de fato, a nossa arrecadação ser aquilo que foi projetado no nosso orçamento, de 710 milhões, o senhor colocou que
algumas liberações ainda poderiam chegar. Eu queria perguntar quais são essas liberações que podem chegar. Assim, eu diria assim, segunda- nós temos, sim, dá certo. A segunda dúvida é em relação ao demonstrativo da despesa orçamentária, quando tem aqui o item de amortização da dívida, que dá de 62,35%, saber que dívida é essa, quais dívidas, né, já que aqui está consolidado numa só. Perguntar se aqui dentro se considera a dívida aquele acordo que foi feito com a prefeitura, inclusive junto com a justiça, para o pagamento daquelas pessoas que entraram na justiça em relação à época que eles trabalharam na cooperativa, na gestão Zé Gerardo e Inês Arruda. O município fez um acordo para poder fazer um pagamento de R$500 mil por mês a essas pessoas. Queria saber se está aqui dentro também. Né, tá dizendo? Os precatórios. Né? Foram quanto? Só, presidente. Acho que foram com relação à receita, dívida consolidada, né? A primeira, né? Aquela. A primeira é a receita com relação à receita orçamentária e a outra é com relação à dívida consolidada, né? Isso e. Só para me ajudar aqui na. E se os precatórios estão incluídos aqui, não é isso? São essas. Certo. Bom, vou ver se com relação à receita prevista, né, que é 710 milhões e está. Bom dia, vereador. Em relação à receita orçamentária, que nós comentamos aqui, que é aquele quadro, né? Nós comentamos que ela pode evoluir para próximo de 100% a arrecadação, evoluir nesse sentido, porque nós temos duas situações aí. Tem aquela de 10, que normalmente em dezembro você tem um aporte de 1% do FPM a mais, né? Então, como não está no detalhamento, na média da arrecadação, que pode ocorrer ou não ocorrer, e normalmente ocorre, né? Mas você sabe, estamos no ano eleitoral, passa as eleições, e tal, fim de governo, de repente o cara dá uma barrigada lá, né, Léo? Aí não cumpre. Mas assim, o normal é que se cumpra. E nós temos uma outra previsão, que é a questão da operação de crédito, que pode ser liberado parte desse recurso, se eu não estou enganado, 20%, 20%, né? Bom, 20% de 80, né? Vamos arredondar, dá 16. 16 vezes o dólar hoje está. 3, pode ser 3 meses. Bota 3, né? Dá quanto, Léo? 48. Bota 48, 50 milhões a mais, né? Aí você já ia chegar, né? Uma receita, se você tem uma média de 422, dividir por 8, dá o quê? 4 vezes 8, o quê? Não dizer que tem 40 milhões por mês, né? Então, nos 50 milhões por mês, 5 vezes 8, 40, né? Então você tem 50 milhões por mês, tem 5 meses, 5 vezes 8, 400, né? Mais o valor dos 50, você atingiria próximo disso. Nos baseando nisso, então, o orçamento do ano que vem será assim, bem maior e bem diferente desse no orçamento do próximo ano, a proposta, ela vai um valor maior, porque tem uma fonte de recurso, que é a da operação de crédito, que vai ser liberado parte do próximo ano, né? Claro que na LDO já dá uma previsão de 735 milhões, né, para o ano que vem. Porque nós não podíamos fazer. Ela vai ser maior porque, pelo seguinte fato, porque o contrato não estava assinado e o gestor ele tem uma limitação, sabe, Naldo? Não pode mandar a LDO se não tiver uma receita já definida. Como a operação só foi definida agora em agosto, julho para agosto, não tinha como botar lá atrás. Então, o valor do orçamento ele vai ser maior do que o que está indicado pela LDO em função da operação de crédito. Entendeu? Porque se for em função dos índices do STN, porque a gente compara os 3 últimos exercícios com os 3 futuros, aí faz uma média. Aí você aplica ali um índice de 10 ponto alguma coisa por cento em função da arrecadação também. Por isso que vai ser um aumento maior. A outra é com relação à dívida. A dívida. Bom, eu, assim... Esse 62%, qual é ele? E se os precatórios estão aqui? 62%, que faz só para poder ver aqui, porque eu estou aqui, é da dívida consolidada. As amortizações da dívida. Aí eu pergunto, qual dívida? Não, assim,
Não, a composição da dívida consolidada. Em relação à receita corrente líquida? Em relação ao orçamento. Qual quadro? É o demonstrativo da despesa orçamentária. Em relação ao orçamento, doutor. Sim. Bom, tudo bem, tá certo. Sim, pronto. Então vamos lá. Porque eu entendi outra coisa. Eu entendi que ele estava perguntando sobre a dívida de modo geral. Então vamos lá. É lá no campo da amortização, né? Essa amortização aí que foi feita, está empenhada 4 milhões, né? Liquidada 4 milhões e paga 4 milhões, né? Aí esse corresponde à dotação orçamentária, porque no orçamento, presidente, no orçamento estava previsto 7 milhões, né? Então, a tendência é que essa dívida que nós temos, parcelamento do INSS, parcelamento do RPPS, entendeu? Várias dessas dívidas que estão lá na consolidada, que ele vai mostrar agora aí, o RPPS. Então, ao longo do ano, esses 8 meses foi pago esse percentual. Então, aí tem parcela setembro, outubro, novembro e dezembro. 62% do previsto. Como 62% está isso? Pronto. Então, 62% do previsto, como vai ser, nós temos setembro, outubro, novembro e dezembro, a tendência é que a gente atinja os 7 milhões. Suponhamos que der maior, aí nós temos que suplementar, tem uma autorização legislativa que o prefeito pode suplementar, anular no outro lugar e botar lá. E se os precatórios estão aqui? Não, porque aí é a dívida consolidada. Não entra como dívida? Não, na consolidação do balanço, não. Ok. Ainda não, né? Ela vai entrar posteriormente porque tem uma questão dos precatórios, que vai lá classificado como sentenças judiciais. Já tem um elemento de despesa que trata assim. Ok, queria agradecer, doutor Agenor, aproveitar e informar a presença aqui do nosso vereador, grande vereador Jorge Luiz, que fez aniversário essa semana, que não fez uma festa lá não, foi um verdadeiro, não sei nem, é muito mais do que um comício aquele negócio lá, homem. Eu fiquei todo arrepiado quando vi as fotos. Né? E aí queria combinar aqui com os colegas, e não combinei com os meus pares aqui, e nem com o doutor Agenor, para que a gente pudesse, doutor Agenor, fazer aproveitar uma reunião de comissão para fazer lá no local das comissões uma audiência pública, uma espécie de audiência pública, e aí a gente poderia pegar uma sugestão aqui para o dia 15 de outubro, que é uma segunda-feira, se assim todos concordarem, para que a gente nessa reunião pudesse levar essas... É feriado? 22, então, de outubro, para que a gente pudesse, Naldo, é bom que tem mais tempo, doutor Agenor, de levar essas informações, o Jorginho não estava aqui na hora que foi colocado, da questão da numeração, dos cheques que não são cheques, e também para a gente conversar um pouco sobre a tomada de contas especial, que eu acho que é um tema que a gente precisa abordar enquanto Câmara Municipal e aqui na nossa comissão. Se os colegas assim combinarem, eu acho que a gente pode fazer isso. Eu só quero deixar registrado aqui nos anais da Câmara, que a gente está passando aqui o que a gente entregou na Procap, na sexta-feira, relacionado a essa tomada de conta especial. Porque nessa tomada de conta especial, nós temos hoje um inquérito policial em que a senhora, que é coordenadora da vara, da 4ª Vara do Tribunal de Justiça de Caucaia, ela, nesse inquérito, acusando o Edson que aquela lista que nós colocamos na internet era uma lista criada por nós, e aí, então, lá ela diz que a controladora Gelma, ela entrega para a inspetoria do TCE a lista, e nessa lista vai o nome dessas pessoas que trabalham no Tribunal de Justiça de Caucaia. E aí essas pessoas se reuniram, entraram fizeram uma ação criminal contra o Edson. E aí a gente foi lá, acusando a ele que ele tinha criado aquela lista, que era uma lista fictícia. E esse inquérito policial é colocado lá na Procap, que está no processo que eu vou passar para os senhores, porque ela disse que não fazia parte, que não trabalhou, que não prestou serviço. Ela é a coordenadora da 4ª Vara, ela não prestou serviço para o gabinete do prefeito como contratada como técnica jurídica. E fica esse cenário, está na Procap, a gente complementou isso dentro dessa denúncia da Procap, e agora a gente quer também colocar, já vou passar para vocês tomar conhecimento, ou seja, nós não fizemos nenhum trabalho para criar embaraço.
que nós queremos é transparência. E que essa tomada de conta especial verdadeiramente seja realmente colocado às claras. Esse decreto foi legal? O parecer do Ministério Público diz que não. Essa lista está legal? Essas pessoas dizem que não fazem parte. Mas lá na lista diz que eles receberam pagamento. Então, aí a gente fez a defesa na delegacia de polícia, fomos lá, o doutor Abrão foi lá, acompanhou, e isso já está na Procap. E aí é importante essa audiência pública, agora em outubro, na Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, para que vocês possam tomar conhecimento. E dentro desse processo que nós estamos entregando agora, passei aqui para o Jorge Luiz, vou passar para o Léo, e vocês passem para os outros vereadores, está lá explícito o cenário. Tanto da questão do cheque, não são cheque, a transferência, e que a gente vai ao relator e à própria presidência do TCE, para que ele possa consertar. Porque aí coloca em xeque, em dúvida, da honestidade, da seriedade, da contabilidade do prefeito, coloca em xeque, em dúvida, a própria Câmara, órgão fiscalizador, e coloca em xeque, em dúvida, a imagem do Poder Executivo e do Poder Legislativo perante a sociedade, que é o patrão, que é o contribuinte. Porque, na realidade, o que nós estamos tratando aqui é do objeto principal, que é o dinheiro do contribuinte. Muito bem. Eu queria só dizer as próprias palavras que foi colocada no inquérito, que fala assim, Naldo, que a primeira vítima, de nome Elissa Moraes Souza, é supervisora do Tribunal de Justiça, lotada na 4ª Vara Criminal da comarca de Caucaia, a qual está sem vínculo com a referida prefeitura. Então, aqui nesse boletim de ocorrência que ela fez, número 101, 5053/2018, ela afirma, né, que não tem contato, não tem vínculo com a prefeitura de Caucaia, né? Então essa é a indagação que ela faz, porque o nome dela está lá, né? Era só para corroborar com o meu parceiro amigo Naldo Mendes. Combinado, então. Quero passar aqui a palavra para o meu colega, amigo, nobre vereador Léo Djalmi, presidente desta comissão. Bom dia. Queria começar me desculpando pelo meu atraso. Eu estava resolvendo um problema meu de saúde. Queria aqui dar um bom dia aqui ao nosso colega Messinho, que conduziu muito bem a audiência. Queria dar um bom dia aqui para o Agenor e a equipe da Secretaria de Finanças, que sempre vem aqui e traz, na medida do possível, tudo com transparência. Os erros que foram constatados não são seus, né, Agenor? Queria aqui agradecer também aqui a presença do pessoal aqui do Movimento Cidadania, Caucaia, que sempre vem aqui, ajuda a gente. Queria agradecer pela ajuda de vocês sempre. Vereador Jorge Luiz, sempre também está aqui presente. A gente faz a comissão de finanças aqui da Câmara. E queria aqui só firmar aqui esse compromisso mesmo do dia 22, para a gente tirar essas dúvidas que ficaram aqui nessa audiência, que só foram essas mesmo. O resto, o Agenor aqui passou para a gente aqui com bastante transparência. A gente entende que o momento que a gente está vivendo hoje, o pessoal está mais preocupado com a política do que vir saber que tanto que a casa hoje, acho que é a primeira vez que a casa estava vazia, né, Agenor? A primeira vez que tu vem aqui, só tem o pessoal aqui, o Edson, o Naldo, o Abraão aqui, que sempre está e tem compromisso aqui junto com a gente aqui mesmo e sempre está ajudando a gente. Mas vamos fazer essa reunião dia 22 para a gente trazer de novo aqui para essa casa com mais transparência. E se Deus quiser, já tem passado as eleições, vai ter mais gente aqui para escutar. Mas também tem o povo da internet, né, que escuta aí também a gente. E acho que ficou satisfeito aqui com a explanação do Agenor. Muito bom dia a vocês e obrigado, pessoal. Obrigado, vereador Léo. Com a palavra, vereador Jorge Luiz. Um bom dia a todos. Também, como vereador Léo, me desculpar pelo meu atraso. O meu vereador correria aí alguns problemas também de pessoal nosso com saúde, e a gente estava no hospital, não pôde chegar no horário certo. Mas aí, como eu cheguei agora, depois eu vou perguntar aqui meus pares como foi que foi a audiência e dar uma analisada nas contas. E mais nada não, meu amigo vereador Messinho.
Obrigado, vereador Jorge Luiz. Quero passar então para o Naldo, doutor Abraão e o Edson, assim, desejar fazer as considerações finais. Desde já, eu quero agradecer aí a audiência dos nossos internautas, parabenizar aí a equipe do colega Agenor, que está fazendo um trabalho muito, muito importante, parabenizar a Comissão de Orçamento e Finanças, que se abre, né? A gente sai daquele período, eu disse no programa Bonde da Tarde, o período do império, né? Agora a gente está começando a entrar na democracia realmente de Calcaia, né? Porque isso aqui é algo inédito. Nunca aconteceu na história de Calcaia, nenhum pleito, que a Câmara pudesse ter esse diálogo e o Poder Executivo poder ter esse diálogo aberto, né? Os nossos familiares em casa preocupados, mandando mensagem, porque é muito perigoso, não sei o quê. Eu disse, cara, eu só em casa preocupado. Você lembra, doutor Abraão? Ligando, meu pai ligou para o meu filho, doutor Abraão, e aquela... Não, nós estamos institucionalizando a nossa cidadania. Nós não tem nada de novo, nem nós não estamos aqui na perseguição política. Nós queremos a transparência. Inclusive, eu quero registrar também aqui, que eu vou mandar para a Europa, esse vídeo. Inclusive, peço que o Edson faça um print para o Positive Money da Europa e o Positive Money da Inglaterra, que lá a gente está trabalhando a reforma do sistema bancário, sistema monetário e o sistema financeiro global. Depois da grande crise de 2008 nos Estados Unidos, o que se descobre é que os bancos privados criam bolhas no seu sistema bancário. E a especulação é que faz essa brincadeira toda acontecer de endividamentos que você não fica sem saber o que fazer, que é o nosso caso do nosso país. Mas quero agradecer essa oportunidade, parabenizar aqui os vereadores que estão presentes, membro, relator, presidente e membro da Comissão de Orçamento e Finanças, que estão entrando para a história. Porque em nenhum momento da história de Calcaia, a Comissão de Orçamento e Finanças foi aberta para dialogar. Eu não lembro. Inclusive, eu tenho vídeos de ex-vereador dizendo que as comissões faziam só assinar, não tinha esse diálogo. E eu espero que o movimento da Sanidade do Estado de Ceará também, nós estejamos aqui dando essa contribuição. Em alguns momentos sem nossos diálogos bem calorados, mas faz parte, né? E eu fico muito feliz com essa oportunidade. Agradeço e que Deus possa nos abençoar, que agora vamos sair para a eleição 2018, nós vamos estar na Cauípe FM apresentando o cenário Brasil, dos estados, da federação. A discussão é boa, né? Tem alguns momentos, alguns acalorados diários, porque tem um que é Bolsonaro, o outro que é Ciro, o outro que é Alckmin, e assim vai. E isso é a democracia. Que nós possamos assim pedir as bênçãos de Deus e vamos caminhar. Obrigado, Naldo. Lembrando também, corroborando e completando, que o embate ele não é pessoal, ele é institucional. Verdade, Sem verdade, dúvida. verdade. Doutor Abraão. Agradecer mais uma vez a participação de todos, né? É muito importante a gente debater aqui, expor, porque de fato é difícil nós virmos institucionalmente e não haver esse confronto de ideias, porque são fatos que de fato precisa ser solucionado, explicado, e quanto mais transparência, melhor. Inclusive, essa questão dos embates políticos que fazem parte desse diálogo são necessários, porque senão quem está em casa, quem é o cidadão que está acompanhando, não vai ver que de fato estamos trabalhando para o melhor da nossa cidade. Um amigo meu aqui até questionou aqui pelo WhatsApp: Abraão, como é que eu faço para denunciar tal? E ele não se envolve em política. Abraão, como é que eu faço para denunciar o que está acontecendo no hospital municipal e tal, está muito sujo aqui e tal, não sei o quê. Não, você pode entrar em contato com a ouvidoria da Câmara dos Vereadores, a ouvidoria da Prefeitura Municipal, tem um site, o aplicativo do Tribunal de Contas do Estado, que você pode enviar vídeo, você pode enviar foto, ou seja, as pessoas estão participando mais. E quanto mais as pessoas participam, mais elas querem transparência. Ou seja, se você que está em casa acompanhando a gente quer transparência, vamos facilitar para que as pessoas de casa entendam. Muito obrigado mais uma vez, estamos chegando perto do primeiro turno. Saiu até uma pesquisa agora recente, agora o Bolsonaro está com 31% na nova pesquisa e o Haddad está com 20%, ou seja, estamos caminhando bem para essa eleição. Se Deus quiser, o Brasil vai melhorar, tende a melhorar. As pessoas que não estão participando, estão participando agora, e o nosso trabalho é trazer transparência para essas pessoas. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado, doutor Abraão. Só lembrando que vai ser primeiro turno. Se Deus quiser. Edson Souza. Se Deus quiser.
O negócio é sério. Quero o negócio só esse agradecer aqui. bagueuzão, né? Quero só aqui agradecer pela exposição e dizer que eu saio aqui dessa audiência pública satisfeito com a resposta que foi dada aqui pelo contador, pelo Agenor, que está aqui representando a Secretaria de Finanças, que trouxe uma didática um pouco diferente, trouxe, né, anotadinho aqui, e ficou melhor para que a gente possa fazer tanto acompanhamento, como também aqui o espaço para ser feitas as perguntas, e também como está lá no site, então está melhorando, e a gente, quando melhora, a gente Tem que parabenizar, né? Algumas pessoas, às vezes, não entendem o nosso posicionamento, às vezes eles acham, rapaz, vocês são mais oposição do que os vereadores de oposição. Não, a gente não é oposição. Né? A gente só quer que tenha transparência, a gente quer, né, que seja que tenha um controle social preventivo, né? Social ativo, enfim, mas a gente está aqui para parabenizar também quando tem os acertos daquilo que a gente cobra e faz parte da nossa pauta, porque às vezes a gente só parabenizar o que está fora do nosso contexto, da nossa pauta que a gente trabalha, fica difícil, então a gente parabenizar sem ter um conhecimento do tema. Então, aqui, quando a gente compara, hoje faz um ano que houve aquela audiência pública ano passado, né? E que muitas coisas que foram indagadas lá e sugestão foram acatadas, né? A questão dos valores que eram colocadas de forma arredondadas, que não dava para a gente compreender, pelo menos eu, né? O Naldo é o contador e tem conhecimento desses assuntos técnicos, mas para mim ficava um pouco difícil e realmente melhorou nessa questão, melhorou aqui a questão da própria forma de apresentação. Então, assim, teve diversos avanços, né? É lógico que a gente sempre vai querer mais, né? Como diz aquela propaganda, quero mais, né? Então, é isso. Quero parabenizar também a Câmara, né? Quero parabenizar a forma como foi conduzida aqui pelo vereador Messinho, a forma dinâmica que foi feita, até a forma também como o contador disponibilizou aqui para ser disponibilizado no telão, a forma da pergunta e a interação, e principalmente, porque nessa audiência de hoje, nessa audiência pública de hoje, teve um encaminhamento, que essa reunião na comissão, né, no dia 22 de outubro. No dia 22 de outubro, na Comissão de Orçamento e Finanças. Na comissão. Então, eu acredito que está melhorando e muito, né? Agora, lógico, que a gente quer aqui uma Câmara top, né? Uma Câmara que seja de referência para todo o Brasil, e por isso que é importante, né, ter as críticas, ter esse acompanhamento, né, do controle social. Mas, no demais, eu me sinto hoje satisfeito com a resposta do doutor Agenor, que ele foi muito direto, explicando detalhadamente, né, detalhando a pergunta que foi feita. E os demais, quero deixar aqui para todos vocês, né, uma ótima eleição, está aí chegando a campanha, mas parabenizar os que vieram aqui para esse momento e desejar boa sorte a todos, e que no próximo a gente estará aqui também participando. Em fevereiro, vamos estar E aqui. só os que estão em casa nos acompanhando, também que à tarde, a partir de 2 horas da tarde, né, a audiência pública que seria ontem, que foi adiada, vai ser hoje, né, a partir das 14 horas, aqui, da prestação de contas da Secretaria de Saúde, aqui também na Câmara Municipal. Então, aqueles que quiserem vir e puderem vir, né, a Câmara está aberta, né, e que vocês possam também participar, porque às vezes é fácil a gente só criticar pelas redes sociais, às vezes fica fácil a gente só denunciar, né, e não trazer essa demanda aqui para um órgão oficial, que é a Câmara Municipal de Caucaia. Então, fica aí o meu abraço, o meu agradecimento. Obrigado. Doutor Oscar, o senhor quer dar uma palavra? Doutor Agenor, Vossa Excelência. Presidente, agradecer, né, aqui a comissão, os vereadores, que sempre nos receberam, aliás, nos recebe muito bem, né? Ao presidente Léo, aí, que transferiu aí o nosso Messinho, a condução, ao Jorge, né? Bom, o pessoal do movimento, Naldo aí, que é o colega contador, né? De Edson, de Abraão, enfim, os companheiros aqui da secretaria. Essas audiências têm uma vantagem, porque a gente evolui a cada momento, né? E eu só tenho a agradecer a vocês, todas as sugestões. Evidente que a gente não é o dono da verdade, a gente também não acerta 100%, mas naquilo que a gente puder ir corrigindo, vamos fazer o esforço para isso.
No dia 22, eu estarei lá, junto com a nossa equipe, para poder levar os esclarecimentos, porque nós só temos a ganhar com isso, não tem dificuldade nenhuma. Estou aberto para qualquer sugestão, a própria administração diz isso, receba as sugestões da sociedade, vá lá ao Poder Legislativo, nós temos a obrigação de prestar contas, e traga as sugestões e faça as adequações necessárias, porque eu vi o gestor está ali, mas a área técnica e os ordenadores, secretários, que tem que conduzir a gestão como um todo. Agradecer, presidente, mais uma vez, pela atenção de Vossa Excelência com a nossa equipe. Pronto, agradecer a todos que participaram dessa sessão, a quem está nos acompanhando pelas redes sociais e que posteriormente também vai acompanhar esse vídeo. Agradecer aqui meus pares, vereador Jorge, vereador Léo, que me deu aqui o privilégio de presidir essa sessão, já que ele é o presidente da comissão. E dessa forma a gente quer declarar encerrada essa audiência pública, 11h15, desejando a todos um dia bem especial e às 14 horas mais uma vez aqui na Audiência da Saúde. Um grande abraço a todos.